Com a paz do Senhor, seja bem-vindo essa manhã. Nós vamos começar nosso tempo de oração. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Jeremias. Jeremias 29:11, para nosso tempo de reflexão, de oração, de intercessão. Versículo 11, amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. As notícias não são boas, queridos. Nós temos notícias difíceis, nós temos a notícia do nosso querido pastor Walter, que foi acometido pelo coronavírus. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com a coisa batendo na porta, nós nos desesperamos, ficamos apreensivos, e muitos até não sabem mais o que pensar a respeito do futuro. Mas o Senhor diz: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Eu quero chamar você para refletir nessa palavra hoje em oração, saber que o teu futuro está nas mãos do Senhor, saber que a vida dessa comunidade está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, Ele é o Deus que restaura todas as coisas. Então feche os teus olhos, querido, e eu quero ministrar essa palavra para essa comunidade, para a sua vida, para a minha vida, porque quando você não consegue enxergar o amanhã, quando nós não conseguimos olhar para o amanhã de forma alegre, de forma animadora, você precisa trazer à memória aquilo que traz esperança para o seu coração. E a palavra do Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. E o Senhor diz que Ele tem pensamento de nos dar uma esperança para o futuro. E o nosso papel nessa boa notícia que as Escrituras nos trazem esta manhã, que Deus tem um pensamento a nosso respeito, que Ele tem um plano de futuro para nós. O nosso papel diante dessa notícia é: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Querido, Deus está apertando o nosso coração. Então é tempo de você se render. É tempo de nós nos rendermos ao Senhor. Comece essa manhã, comece esse período de oração dizendo: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero estar totalmente rendido aos teus pés nessa manhã. Tira do meu coração tudo aquilo que me faz, ó Deus, estar duro diante da Tua presença. Tira do meu coração aquilo que me faz estar alheio a tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Alcança o meu coração nesta manhã. As notícias que estão rodando a nossa casa, as notícias que estão rondando o nosso trabalho, as notícias que estão rondando a nossa vida, em tempos de pandemia, não são notícias que nos animam para o futuro. Mas a promessa do Senhor é: eu tenho um pensamento sobre vós, eu tenho um pensamento de dar em vocês, eu tenho planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. Por isso nós vamos orar para que o Senhor venha trazer algo no nosso coração nessa manhã. Se você entrou aqui desanimado, com medo, abatido, se você entrou aqui sem esperança, o Senhor quer alcançar o teu coração nessa manhã. Por isso nós vamos orar. Nós vamos orar.
Nós vamos levantar um clamor àquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pensando ou pedindo. Nós vamos clamar a este Deus que tem o controle da nossa história em suas mãos. Nós vamos clamar a este Deus que não mente, que não volta atrás da sua palavra. E Ele disse: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã como igreja, Senhor. Talvez muito de nós, Senhor, não teve uma semana boa. Talvez as notícias não foram boas. Talvez, Senhor, a nossa situação não tem sido das melhores. Mas obrigado, Deus, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa história. Tu és o Deus que abriu mão da Sua própria glória, se fez como um de nós, se entregou naquela cruz por amor. Tu és esse Deus que nos amou de uma maneira tão profunda, que entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, a nossa morte. Oh papai, o escrito de dívida que estava sobre nós foi cravado na cruz do Calvário, e nós temos livre acesso, Senhor, a esse Deus de bondade, graça e misericórdia. Oh Senhor, nós temos muitas vezes caminhado em desânimo, em medo, em angústia, em ansiedade, em sofrimento, mas maior é o Senhor em nós, maior é a Tua palavra em nós, maior, Senhor, é a Tua força em nós. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso socorro, Tu és, Senhor, tudo o que nós precisamos para estes dias. Tu és a viva esperança, Tu és a eternidade. Por isso nós clamamos nesta manhã, Senhor, alcança o nosso coração, dissipa de nós todo medo, dissipa de nós, Senhor, toda a incredulidade. Nós cremos que o Senhor é um Deus de cura, de restauração. Nós cremos que Tu és o Deus de graça e misericórdia, e nós estamos nesta manhã aqui, ó Deus, para declarar que Tu és santo, santo, santo. Nós estamos aqui nesta manhã para declarar que Tu és o Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é aquele que governa céus e terra, e não há no céu, não há na terra outro nome igual ao Teu. Nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. Nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos aqui para declarar que nós lançamos a nossa ansiedade no Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Papai, nós levantamos nesta hora um clamor pela igreja de Cuana. Oh Deus, nós clamamos agora por aquela comunidade, Senhor, que tem sofrido. Oh Deus, essa doença chegou, mas ela não vai ficar. Ela veio, mas ela vai sair, Senhor, porque aquele povo é Teu, é remido pelo Teu sangue, e o diabo não toca. Guarda os Teus filhos, levanta o pastor Walter daquela cama no nome de Jesus, cura ele, Senhor, faz o Teu milagre na vida do Teu filho, da missionária Raquel, de todos aqueles dessa comunidade, Senhor. Nós levantamos um clamor. Tu és o Deus de cura, de graça, de misericórdia. Oh Senhor, levanta o Teu filho, sustenta ele agora nesse momento de dificuldade. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Por isso nós clamamos pela igreja de Cuana nessa hora. Ó Deus, pela vida do pastor Walter, pela vida da missionária Raquel, pela vida dos membros daquela igreja. Sustenta eles agora, Senhor. Cura, Senhor. Derrama, abre os céus sobre a igreja de Cuana. Nós não fomos escolhidos para envergonhar o Teu santo nome. Nós não queremos ser acusados de negligência, Senhor, mas nós clamamos a Ti, Pai. Cura, derrama a Sua cura sobre os Teus filhos naquela igreja. Esse vírus não tem poder sobre a Tua igreja, não tem poder sobre os Teus servos.
Nós cremos que o Senhor pode mudar essa história. Restaura, Senhor, a saúde do teu filho, restaura a saúde da tua filha. Os demais irmãos, ó Deus, que tiveram contato, que eles sejam guardados pelo Senhor nesta hora. Guarda a igreja de Kuana, guarda, Senhor, a igreja de Hamamatsu, guarda, Senhor, a igreja de Iga, guarda, Senhor, as nossas comunidades, guarda, Senhor, a igreja de Suzuka, no nome de Jesus. Guarda, Senhor, a igreja de Inazawa, Senhor, no nome de Jesus. Guarda o teu povo, guarda, Senhor, a nossa denominação, guarda, Senhor, a Assembleia de Deus, guarda, Senhor, o avivamento da fé, guarda, Senhor, o seu povo espalhado nessa nação, guarda, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome. Guarda-nos, ó Deus, guarda essa nação, guarda os nossos vizinhos, guarda, Senhor, este bairro, guarda, Senhor, esta cidade. É o Senhor quem governa todas as coisas. Cumpre em nós, Senhor, a tua vontade nesta manhã. Comece agora, querido, levantar um clamor pela igreja de Kuana, querido. Pode ser que amanhã seja a tua casa. Sai deste lugar, vamos clamar, vamos levantar um clamor. Nós temos um pastor numa UTI, nós temos um pastor que está internado, nós temos que clamar ao Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Levanta o teu filho nesta manhã, Senhor, entra naquele quarto, Senhor, sopra do teu Espírito sobre a vida dele, sopra da tua vida sobre a vida dele. Sustenta, Senhor, o pastor Walter nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, nós cremos, nós clamamos a Ti, Senhor. Olha com bondade para o teu servo nesta manhã, Senhor. Olha com bondade para aquela comunidade nesta manhã, Senhor. Que eles não sejam confundidos com essas notícias, que eles não venham se desanimar na sua fé, que essa igreja possa permanecer unida, que essa igreja possa permanecer firme, que eles não venham vacilar, Senhor, que eles não venham murmurar, Senhor, mas que eles possam olhar para isso e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Sustenta, Senhor, este povo nesta hora, e sustenta, Senhor, a nossa vida nesse momento, Senhor. Restaura os nossos sonhos, Senhor, restaura os nossos planos, Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa alegria. Restaura, Senhor, a nossa confiança em Ti. Restaura, Senhor, a nossa fé. Restaura, Senhor, a convicção de que nós temos que somos filhos de Deus. Restaura, Senhor, o nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar você, igreja. O Senhor quer restaurar os teus sonhos. Talvez você já deixou de sonhar, deixou de planejar a sua vida. Você está vivendo aí de qualquer jeito, um dia pelo outro, mas o Senhor diz: olha, eu sei, os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz, são planos de um futuro, de uma esperança de um futuro. Por isso eu quero convidar você, querido, a colocar o teu coração inteiramente no Senhor, porque Ele diz: buscar-me-eis e me acharei, quando você me buscar de todo o seu coração, eu serei achado de vocês, e eu vou mudar a sua sorte. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda que os mares rujam, que as montanhas se abalem, Ele não muda. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo esteja de ponta cabeça, Ele ainda está no controle da nossa vida. Ele é o nosso Deus. Por isso nós te celebramos nesta manhã, Senhor. Te damos honra, te damos toda a glória, te damos todo o louvor, te damos toda a exaltação,
Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, os nossos sonhos. Restaura, Senhor, a nossa alegria. Não nos deixe caminhar, Senhor, abatido. O Senhor é aquele que restaura. Tira do monturo o desvalido. Põe de pé aquele que está cansado. É o Senhor, o nosso Deus. É o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim, igreja, eu creio. Diga, eu creio. A gente precisa voltar a exercitar isso, igreja. Diga, eu creio. Eu recebo. Eu creio. O diabo está na tua mente dizendo para com isso, mas você dizer eu creio. Sabe por quê, igreja? Não é porque eu estou dizendo para você, é porque a palavra diz que ele não mente, a palavra diz que ele não se arrepende, a palavra diz que ele vai completar a boa obra que ele começou na minha, na sua vida e na igreja. Declare, eu creio, e não saia daqui nessa manhã sem tomar posse daquilo que você crê. Ele está no controle, em nome de Jesus. Porque nós cremos, nós vamos cantar ao nosso Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Até você chegar shinjiruti com toda a caraca só. Sambishi, Shuatashi, Jibun wa koko ni kita no wa anata wa agameru tame. Anata o sambi suru tame. Issho ni kokuhaku shimashou. Sambi shimashou. Vamos louvar o nosso Deus todos juntos. Koko ni imasu shouyo. Anata o agamemasu. Sasagemasu.
nossas palavras de adoração. Nós unimos juntos, Deus, para cantar e adorar o Teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus, porque o Teu amor não falha. O Teu amor jamais acabará. Nós vamos cantar dizendo ao nosso Deus: o Teu amor não falha, Senhor. Jamais falhará. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que diz a palavra. E eu convido você a nós celebrarmos ao Senhor em português, dizendo: nada me separa, mesmo se eu me abalar, o Teu amor não falha, Senhor. Convido você nesse momento a trazer a sua oferta e o seu dízimo. Quando eu tô aqui, eu digo quem cancha aqui, eu digo uma de taita moi mas. Quando eu samiwa, que este divulga, eu akonata dostemo. Kami wa keshite uragiranai teいうことを賛美しましょう。Celebramos a Ti, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha. Se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo para sempre, Ele jamais muda. Nós celebramos: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha. Ele faz tudo certo. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso? Cante com toda a força. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Senhor. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo
Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha. Obrigado porque teu amor não falha, Senhor. Obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar ao nosso Deus em japonês, orar pelas ofertas. Shou anata no mina o sambishimasu. Anata ni 11献金感謝献金を捧げます。どうぞこの働き、またあなたの福音をますますこの日本、また世界中に広げることができるようにどうぞお使いください。またどうぞ主、一人一人の家庭の上にあなたの導きとあなたの祝福を油を注いでください。どんな時でも経済的な面じゃなくて全てにおいて私たちはあなたの執事であること、あなたに仕える気持ちで、全てを働くことができるように、また管理することができるように働いてください。イエスの皆によって感謝して祈ります。Amém. Vamos louvar o nosso Deus em espanhol, dizendo: Espengo de Samishimashou. Vamos dizer: Senhor, quando os teus olhos são colocados diante de mim, não há nada que eu possa esconder, não há nada que eu possa mascarar. Quando Sambi wa Shu ga watashi tachi o mitsumeru koto wa keshite nanika o kakusu koto wa dekinai. De この神様の信頼があるからこそ私たちがますます前に進むことができる。それで賛美する私たちいつまでも、平和に満ちていることを賛美しましょう。Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos, Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad,
Deus, tem sido abundante nas nossas vidas. E nós te louvamos, Senhor. Nós cantamos a Ti. Shionata no rei anga. Atashi tachi o michite iru koto o kansha shimasu. Anata o utsukushii kata de aru koto o sami shimasu. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón, Señor, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Deus, Tu és, Senhor, a fonte da nossa adoração. Shua anata wa watashi tachi no sambi no minamoto desu. E nós engrandecemos, Deus, o Teu nome, celebramos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos continuamente por todo o amor derramado nas nossas vidas. Shionata ni kansha, kansha o tsuzukete. Watashi tachi itsumo demo ai o sosagarete iru koto o kansha shimasu. Nós oferecemos, Deus, a nossa música, o nosso canto, celebrando quem Tu és. Dozo shu watashi tachi no uta. Watashi tachi no oto o dozo uketotte kudasai. Tudo que nós temos, Senhor, e tudo que nós somos pertence a Ti. Nós Te damos adoração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, irmãos. Pode se sentar, querido. Amém, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E eu queria cumprimentar a todos vocês que aqui estão, também aqueles que vão estar nos assistindo também pela internet. Que Deus possa estar abençoando e ministrando o seu coração a partir de agora. Eu queria convidar a cada um de vocês, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do
dos versículos 16 até o versículo de número 18. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 18, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já achou aí o texto? Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 18. Nós vamos estar lendo. Muito bem, fala assim, Gálatas 5, a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti para que o Teu Santo Espírito, a partir de agora, possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão acerca, Pai, desse texto que nós vamos estar estudando. E que, acima de tudo, nós possamos, ó Pai, como os crentes fiéis, obedientes ao Senhor, colocarmos em prática tudo isso que o Senhor vier nos ensinar. Nos ajude, Senhor, a vivermos isso. Nos ajude a lutarmos, ó Pai, contra tudo aquilo que é contrário à vontade do Teu Espírito. E que o Senhor realmente possa abençoar e que nós possamos sair daqui entendendo, compreendendo aquilo que o Senhor realmente quer ministrar ao nosso coração. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova com Teu poder e com a Tua graça, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós começamos na semana passada a trabalhar a 11ª parte desse livro de Gálatas que nós estamos estudando. E aí tratamos o tema, o serviço do Evangelho. E aí ministramos que para você servir no Evangelho, obviamente você precisa da capacitação do Espírito Santo para viver esta vida. E aí começamos a trabalhar do versículo 3 até o versículo de número 15, essa temática falando a respeito de como nós podemos compreender a liberdade cristã. E deixamos bem claro 4 coisas importantes acerca desse tema. Falamos que a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Falamos que liberdade cristã é serviço ao próximo em amor. Falamos que liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. E por último, falamos que a liberdade cristã não é uma autorização para você destruir o teu próximo. Foi sobre isso que nós tratamos na semana passada. E hoje nós vamos para esse segundo ponto, em cima dentro desse contexto que nós começamos a estudar na semana passada, que vai do versículo 16 a 18, e que tem como tema agora é compreendendo o conflito cristão. E é fato que nós, na nossa caminhada cristã, nós sempre vamos deparar com essa realidade, que nós estamos em um campo de batalha. E esse campo de batalha é travado pelo nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e pela nossa carne, que não quer se submeter a esta vontade. Por isso nós entramos em conflito constante nesse sentido. Por isso nós precisamos tomar cuidado e entender que essa é uma realidade para a nossa caminhada cristã. E precisamos então compreender de que forma esse conflito acontece e de que forma nós podemos então superar esses momentos no nosso dia a dia como um cristão. Então veja, no versículo de número 16, ele começa falando assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. A primeira coisa que nós precisamos fazer é conceituar o que é andar no Espírito e conceituar também o que é essa concupiscência da carne. Bom, começando pela carne, obviamente quando fala de carne nesse texto não está falando do nosso corpo físico. Carne aqui não é a nossa estrutura física, mas eu trouxe aqui uma definição que ela é bem
apropriada para isso, e é bem simples de entender, e que resume basicamente o que é a carne. Ele fala assim: não é o corpo, mas são os desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus. Pois os impulsos da carne levam à morte. E aí vem a palavra grega, traduzida como concupiscências da carne, que é a palavra grega epitomia, que quer dizer, geralmente usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Esse é o significado, é o conceito da expressão carne, ou concupiscências da carne. Agora vamos conceituar o que é andar no Espírito, ou ser guiados pelo Espírito. Veja, andar pelo Espírito significa viver uma vida de santificação. A palavra santificação, para a maioria de nós, que nós obviamente já estudamos acerca disso, mas talvez se você não estudou, não entende essa expressão, quando você fala de santificação, essa palavra ela vem derivada da palavra santo, que quer dizer separado. Então, quando se trata dessa palavra no contexto cristão, está falando que nós fomos separados para Deus, para viver uma vida consagrada para Ele. Então, viver em santificação significa exatamente isso. Você viveu uma vida consagrada para Deus. Você foi separado para esta finalidade. Então, veja que ser guiado pelo Espírito significa você viver essa vida de santificação. E aí, para você ter um entendimento melhor, é isso aqui. É aquela influência constante, eficaz e benéfica que o Espírito Santo exerce dentro do coração dos filhos de Deus, pelo qual são guiados e capacitados mais e mais para vencer o poder do pecado que ainda habita em nós e para andar nas veredas dos mandamentos de Deus, livre e alegremente. Quando o Espírito Santo dirige os crentes, então ele se torna o princípio controlador na vida deles, conduzindo-os finalmente à glória de Deus. Então, essa é a definição de você ser guiada pelo Espírito. Mas mantenha aí a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos agora trabalhar esses versículos, do versículo 16 ao 18. Ok? Então vamos lá. Dentro desse texto que nós vamos trabalhar, nós precisamos aprender verdades importantes acerca deste conflito entre a carne e entre o Espírito, entre a vontade da carne e sermos guiados pelo Espírito. E a gente vai perceber claramente, que a primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse versículo 16, porque fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Ou seja, se você realmente quer vencer esses conflitos, essas batalhas que surgem dentro dessa realidade entre a carne e o Espírito, você primeiramente precisa, como o próprio texto está falando, andar no Espírito. Para nós entendermos isso, assim como já dei o conceito acerca do que é ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, para nós entendermos, nós devemos fazer uma comparação com a nossa vida física. E eu vou trazer essa comparação, fazendo essa analogia, porque fica mais fácil para nós entendermos isso. Veja, na perspectiva física, para você poder manter saúde física, nós sabemos que nós precisamos de pelo menos 3 coisas básicas. Isso é comprovado cientificamente, os médicos, nutricionistas, todos falam a mesma coisa. Se você tiver mal de saúde, você pode ter certeza que essas 3 coisas, eles sempre vão estar ministrando para que você tenha uma boa saúde física. Então, quais são essas 3 coisas? Isso aqui é básico. Primeiro, se alimentar bem. Se alimentar bem não é você comer qualquer coisa, porque às vezes a pessoa pode se alimentar, mas não é bem. Ela só come aquilo que não presta, aquilo que não deve, isso vai prejudicar. Mas se alimentar bem aqui significa você realmente ter um controle balanceado daquilo que você come. Você realmente comer tudo aquilo que é necessário para o seu corpo, porque o corpo precisa de vitamina, de proteína, de carboidrato,
e assim por diante. Verduras, legumes e assim vai. Então, quando você se alimenta bem, esse é um ponto importante para que você mantenha saúde física. Segunda coisa importante é você fazer exercício. Todos os médicos falam que não basta apenas você se alimentar bem, mas você precisa movimentar o seu esqueleto. Então, se você anda, se você corre, se você faz algum esporte, se você faz alguma coisa nesse sentido e que possibilita você realmente trabalhar o seu corpo físico, isso também proporciona também saúde física. E por último, você precisa descansar bem, porque não basta apenas comer bem, não basta apenas fazer exercício físico, mas você precisa também descansar, porque o corpo necessita de descanso. Então, se você basicamente cumprir com essas três coisas, automaticamente você vai poder ter saúde física. Fazendo essa analogia com a saúde física, eu queria então tratar agora que nós precisamos então se preocupar com a nossa saúde espiritual. E isso é muito importante tratar aqui, porque isso fala exatamente dessa possibilidade de você poder estar andando no Espírito, ou permanecendo no Espírito. E é importante que você tenha na sua consciência essas três coisas que também são básicas para você poder manter a sua saúde espiritual. E com certeza, se você manter essas três coisas, você com certeza vai ter possibilidade de fato de andar no Espírito, de estar sensível à voz do Espírito, de ser guiado pelo Espírito e permanecer no Espírito. Então veja, quais são essas três coisas que ajudam a eu e você termos uma saúde espiritual? Primeira coisa, quando você pega a igreja primitiva, que é a igreja que começou, que é a igreja dos apóstolos, você vai ver que três coisas eles nunca deixaram de fazer. Você vai ver em todo o contexto do livro de Atos isso acontecendo continuamente. E na Bíblia também, depois, após a igreja dos apóstolos, você vai ver os cristãos também fazendo exatamente isso. Quais são essas três coisas? Primeiro, ter vida de oração. Você não vai ver nenhum caso de pessoas que foram bem-sucedidas espiritualmente que não oram. Todas as pessoas que são referências cristãs, que realmente têm uma vida de sucesso na questão espiritual, você pode ter certeza que são homens e mulheres que vivem uma vida de oração. Agora, quando eu falo de oração, eu não estou falando para que você pense que, porque às vezes o conceito que nós temos de oração, eu já até trouxe um estudo acerca da oração, mas quando se fala de oração, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é só petição. Não é? Por isso que aí está cheio de crente 6 horas, né? É aquele crente chega para você, irmã, ora por mim, mãe, ora por isso, irmã, é crente 6 horas, você que ora, né? E pede para os outros estar orando pelos outros também. Então a gente percebe assim que as pessoas elas têm um conceito de que vida de oração é vida de petição. De fato, na oração você também pode pedir, mas o propósito principal jamais será petição. O propósito principal é vida de relacionamento e intimidade com Deus. Esse é o propósito da oração. Se você pegar a história desses homens que são referência cristã, você vai ver que esses homens tinham um profundo relacionamento com Deus por meio da oração. Eles abriam seu coração. Eles expressavam aquilo que estava muitas vezes trazendo angústia ao coração deles. Eles tinham uma conversa aberta, transparente, com aquele que é considerado não só Deus, mas o nosso próprio Pai. A relação é de filiação, é pai e filhos. E isso é muito importante nós entendermos, porque não tem coisa melhor. Eu fico vendo os pais, principalmente os pais que se dão bem com os filhos, né? Quão bonito é você ver o filho sempre na dependência do pai, questionando ao pai, perguntando ao pai, e o pai disposto a orientar, a instruir, a ministrar, a falar, meu filho, não faça isso, meu filho, caminhe por aqui, olha, tome cuidado com essas coisas. E o filho está ali atento, ele mantém relacionamento com Deus, ele mantém relacionamento com seu pai,
ele desenvolve intimidade profunda, intensa, a tal ponto que ele consegue discernir de fato aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, a tal ponto que ele consegue entender aquilo que agrada a Deus, aquilo que satisfaz a Deus, porque mantém vida de intimidade. E isso é interessante porque no nosso contexto natural, você vai ver que muitos de nós conhecemos as pessoas que são muito próximas de nós, justamente porque nós desenvolvemos intimidade assim. Por isso que você é capaz de saber o que gosta, o que faz, como pensa, quais são as coisas que não gostam, quais as coisas que irritam. E assim por diante, só de ver você sabe se está bem ou se não está bem. Por quê? Pelo grau de intimidade que é desenvolvido. E nós precisamos, se nós queremos andar no Espírito e sermos guiados por Ele, precisamos desenvolver vida de oração. Agora, é óbvio que quando fala de oração também, não estou falando aqui que você tem que ficar a vida inteira, o dia inteiro orando. Até porque tem gente que consegue orar muito, mas tem gente também que não consegue orar tanto assim. Mas o importante é que você ore, que você nunca deixe de praticar a vida de oração. Isso é o mais importante. Desenvolver vida de oração, de relacionamento, de intimidade, conversar com seu Pai, conversar com Deus, abrir seu coração para Ele, falar o que você está sentindo, as suas aflições, e esperar Ele falar com você. Isso é importante. Segunda coisa, para você poder manter uma vida, uma saúde espiritual boa, você também precisa ter vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Assim como nós precisamos de alimento para sustentar o nosso físico. E se você não se alimentar, você vai ficar doente da mesma forma. Existem muitos crentes doentes justamente por quê? Porque não se alimentam da palavra. Eles se alimentam de qualquer outra coisa, de qualquer outra palavra, mas não é a palavra de Deus. Eles são capazes de ficar horas e horas, talvez vendo revistas, talvez vendo gibis, talvez lendo outras coisas que não tem nada a ver com a palavra. Talvez lendo jornais, não que você não deva ler para saber as coisas que estão acontecendo. Mas se você quer desenvolver saúde espiritual, se você não tiver contato com a palavra, você não vai conseguir ter saúde espiritual. Pelo contrário, você vai ficar enfermo espiritual. Você não vai conseguir discernir verdades. Você não vai conseguir discernir o erro. Porque a própria palavra de Deus, ela tem várias finalidades. Ela não só fala, daquilo que Deus é, daquilo que representa, porque Deus é a própria palavra revelada. Mas ela também serve para muitas outras coisas. Ela é nosso guia espiritual. É por ela que nós discernimos aquilo que está contrário à vontade de Deus. É por ela que nós somos libertos de conceitos, de ideias erradas. É por meio dela que Deus nos instrui, nos orienta, nos exorta, nos consola, nos edifica. É por meio dela que nós experimentamos aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. É por meio dela que nós nos enchemos, porque quanto mais de palavra, mais de Deus você vai ter. Porque a palavra é o próprio Deus manifestado. Jesus falou isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele mesmo. Então, quando nós recebemos a palavra, nós recebemos o próprio Deus. Quando nos enchemos da palavra, nós estamos enchendo da própria pessoa dele. E é por isso que a palavra é fundamental para você ter saúde espiritual. Para você ser guiado pelo Espírito, discernir aquilo que Deus quer. Você precisa da palavra de Deus. E se tem uma coisa hoje que nós percebemos que as pessoas não estão muito dispostas a fazer, é se envolver com palavra. Crentes que deveriam amar a palavra, dedicar sua vida na palavra, não tem prazer na palavra. Acha isso tudo chato. Não consegue ouvir mensagem. Não consegue ficar sequer 40, 50, 1 hora ouvindo a palavra. Mas consegue ficar 5, 7, 8 horas num game. 10, 12 horas vendo filme. Talvez o dia inteiro no Facebook. Mas não consegue se dedicar a ter uma vida disciplinada com a palavra de Deus.
por isso fica capengando, por isso fica a todo momento enfermo espiritual, não cresce, não desenvolve, não vai para frente, e vai passar ano, entra ano, nunca vai ter crescimento espiritual, nunca vai ter saúde espiritual. Porque o que está nela não é a palavra de Deus, ela está cheia de outras coisas, menos da palavra. E nós precisamos ter vida de comunhão com a palavra de Deus. Ela é fundamental para você realmente ter saúde espiritual, para você discernir, para você ouvir a voz de Deus, porque é pela palavra que Deus fala conosco. Talvez muitos de nós vivemos uma vida mística espiritualmente, esperando que Deus fale com você de uma forma audível, como eu estou falando agora. Talvez, se Deus quiser, Ele pode até proporcionar isso para você, mas isso não é regra, é exceção. Mas uma coisa é certa, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer que Deus fale com você, estuda a palavra, porque ao estudar a palavra, Deus vai estar falando com você. Porque é assim, você ora, é você que fala com Deus. Mas quando você estuda, medita na palavra, é Deus que está falando com você. Então, se a questão é, eu quero que Deus fale, Deus está falando, então ouça a palavra. Estude a palavra, medite a palavra e você vai ter isso. Então, veja, primeira coisa para você manter saúde espiritual, vida de oração. Segundo, ter comunhão com a palavra de Deus. E terceiro, ter vida de comunhão com os irmãos. Você sabe que Deus, quando nos chamou, já desde lá do Velho Testamento, Deus sempre chamou um povo. Você já parou para perceber isso? Ele sempre chamou um povo. No Velho Testamento fala de um povo. No Novo Testamento também fala de um povo, que hoje é a igreja. E lá, na presença do seu novo céu, nova terra, nós vamos estar lá. São aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Também é um povo. É uma família. E a gente precisa entender isso. Tem muito crente equivocado achando que não precisa vir à igreja, que não precisa ter comunhão com os irmãos. Isso é um equívoco, um erro. Como que você desenvolve vida sem comunhão com os irmãos, sem comunhão com a igreja? Eu não estou falando da igreja física, estou falando da igreja espiritual, que somos nós. Não tem como desenvolver. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando trata de dons espirituais, e que cada um de nós temos, ele trata como corpo. Trata como corpo. E ele fala que cada um de nós somos o quê? Membros, interligados. Que não tem como um membro ficar isolado. O membro, para estar saudável, precisa estar em comunhão com os outros membros. Ter vida com outros membros. Quando eu começo a deixar de ter vida com os outros membros e achar que eu posso viver uma vida independente dos outros, pode ter certeza que isso é um começo de você ter sérios problemas na sua vida espiritual. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Ah, pastor, eu também ouço muita pregação em casa. Tá, mas você não tem vida de comunhão e isso vai ser problema. Como que você vai desenvolver os seus dons? Como é que você vai crescer se você não compartilha o teu dom com ninguém, você não recebe dom de ninguém? Como que desenvolve isso? Como é que você demonstra o amor em comunidade? Como é que você vai crescer mediante o seu caráter? Porque é justamente em convívio com outras pessoas que nós somos confrontados pelas nossas condutas, pela nossa forma de ser. É por meio desse convívio que você começa a perceber tantas coisas que eu tenho de defeito, que você tem, que eu preciso melhorar, que vocês também precisam. E aí, essa ideia de família, de corpo, de povo de Deus, ela é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. E quando nós vivemos assim, né, a gente vê realmente Deus trabalhando, ministrando ao nosso coração. É dessa forma de vivendo nessa dependência um dos outros, que nós conseguimos experimentar essa vida de ser guiada pelo Espírito, de andar no Espírito, de você ser moldado pelo Espírito, de ser tratado pelo Espírito. É nesses momentos que Deus faz isso. Por isso, se nós queremos realmente manter uma vida assim, lembre-se dessas verdades. Primeiro, que você precisa ter vida de oração,
Segundo, precisa ter comunhão com a palavra. E terceira, precisa desenvolver comunhão com a comunidade, com a congregação, com os irmãos. Essa é a forma de nós mantermos a saúde espiritual saudável. E se nós mantermos uma saúde espiritual saudável dessa forma, você pode ter certeza que aí sim você vai poder estar sendo guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Tem um texto aqui de Salmo 37, é um texto já conhecido, mas vamos ler, versículo 4 ao 7. Salmo 37, de 4 a 7, vai falar aqui verdades importantes acerca dessa vida espiritual, dessa saúde espiritual. Olha aí o que começa a acontecer quando você começa a vivenciar essas verdades. Fala assim, 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. E aí fala no versículo de número 7, descansa no Senhor e espera nele. Perceba uma coisa importante aqui nesse texto. Primeira coisa que o salmista entende aqui, é que conforme nós vamos tendo essa vida com Deus, e vamos nos agradando dele, vamos tendo prazer na sua lei, procurando viver, obedecer às suas verdades, procurando desenvolver intimidade com ele, ele fala assim que a partir dessa perspectiva, como o versículo 4 fala, ele começa a satisfazer o desejo do nosso coração. Agora é óbvio que não é qualquer desejo. Deus não está prometendo, fazer uma promessa que à medida que você fizer isso, qualquer desejo que você tiver no seu coração, Deus vai cumprir. Não é verdade. Lembrando que o nosso coração é enganoso. Mas então quais são os desejos que Deus cumpre? Aqueles que Ele mesmo coloca no meu e no teu coração. Aí você vai falar, mas como isso acontece? Justamente quando você começa a mudar a sua maneira de viver com Deus. Veja só, quando você não era cristão, o que você queria fazer? Quais os pensamentos que você tinha? Quais os desejos que reinavam dentro de você? Você lembra de como era a sua vida antes de Cristo? Você parou para perceber que depois que você se tornou cristão, as coisas começaram a mudar? Que aqueles desejos pecaminosos que você tinha, agora você começou a entender que aquilo era errado, equivocado, agora você começa a mudar esses seus desejos. Antes você não tinha prazer nas coisas de Deus, agora você começa a ter prazer. Antes você não queria se envolver, mas agora você quer se envolver. Antes você não entendia nada das coisas de Deus, mas agora você começa a entender. Antes o reino de Deus para você não pouco importar, mas agora o reino de Deus tem sua importância. Antes a igreja era o último lugar que você queria estar, mas hoje é o primeiro lugar que você quer estar. E se você não tiver, você sente saudade, você não fica bem. Algo falta em você. Eu pergunto para você, quem que mudou isso dentro de você? O próprio Deus. De que forma? Vivendo assim, agradando-te do Senhor. Ou seja, à medida que você vive essa vida com Deus, na dependência de Deus, Deus vai mudando os seus desejos. E os teus desejos começam a ser o quê? Desejos de Deus. Vocês começam a desejar coisas de Deus. Coisa que antes dessa vida com Deus você não faria. E não desejaria. E é por isso que Deus satisfaz o desejo do coração. Porque os desejos são os próprios desejos de Deus. Que você começa a ter em você. E aí ele fala, prosseguindo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele mais fará. É Davi que está falando. E a gente sabe que para entregar algo a alguém, você só entrega se você confia. Você não entrega algo a qualquer pessoa. Ainda mais se é algo de importância. Você só entrega se você confiar nessa pessoa. Mas é exatamente isso que Davi quer falar. Quando ele afirma, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É porque realmente confiar em Deus significa você ter a oportunidade de conhecê-lo de uma tal forma, de uma tal profundidade, que você sabe quem Deus é. E sabendo quem Deus é, você não tem dúvida de entregar. Porque você sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você sabe que Deus ele tem pensamentos de bênção para você, pensamentos bons, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que o que ele quer é ver as bênçãos para os seus filhos e derramar das suas bênçãos. Então,
mediante a isso, eu não posso ter dúvida de que entregar a minha vida para Ele é a melhor coisa que eu faço. Porque eu estou entregando para aquele que realmente me ama. E não me ama de forma condicional. Porque eu mereço, porque eu faço coisa certa. Me ama de forma incondicional. É independente de merecimento. Ele me ama. Então você veja que Davi fala: entregue. Confia nele. Você desenvolva essa intimidade com Deus. Porque à medida que você conhecer Deus, você vai ver que pode entregar nas mãos dele. E aí ele fala: e o mais ele fará. E é fato. A Bíblia fala que os homens planejam, né? Mas quem opera ou realizar é quem? É Deus. É Ele que faz. Não somos nós que fazemos. Esse é o cuidado de Deus. E aí quando você tem essa perspectiva, você faz exatamente o que o versículo 7, a primeira parte, fala. Quem vive uma vida assim com Deus, e crê em Deus, confia em Deus, ele descansa no Senhor. Descansa. E ele aprende a esperar em Deus. Porque sabe quem Deus é. Sabe como Deus faz. Sabe como Deus age. Esse é o andar no Espírito. É vivenciar essas verdades. Lembra lá de Lucas 10, quando fala de Marta e Maria? A gente vê claramente em Lucas 10, vai lá para esse texto rapidamente, Lucas 10. Olha o que fala o texto de Lucas 10, do 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Maria, Marta, aliás, hospedou na sua casa. No caso aqui é Marta e Maria, que são irmãos de Lázaro, que morreu. Ficou 4 dias morto e Jesus ressuscitou. É a mesma família. É eles. Aí fala: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor a Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que está falando esse texto aqui, irmãos? De alguém que vive uma vida interessada e que prioriza essa intimidade com Deus, de alguém que não está fazendo isso. Porque você veja que a primeira coisa, quando Jesus entra na casa de Marta, qual é a atitude de Maria? É ficar aos pés do Senhor. Ela quer ouvir a voz de Deus. Ela priorizou a Deus. Ela largou tudo que tinha para se dedicar. O ouvido dela e o coração dela estavam abertos para ouvir o que Jesus estava falando. Ela não quer saber de outras coisas. Ela entende que o mais importante naquele momento é dar ouvido a Jesus. Ouvir Jesus. Estar atento aos ensinamentos de Jesus. Está lá, faz isso. Mas Marta, por mais que Jesus está ali, veja se ela priorizou a Jesus. Não priorizou. Veja se ela priorizou aquilo que é mais importante. Também não fez. E ela está pensando porque está fazendo coisas para Jesus, que com certeza devia estar preparando alguma coisa. Eu não sei naquela época que comida que é, muito menos sei qual é a comida lá dos hebreus, dos judeus. Né? Feijão? Não sei. Se é no Brasil, podia ser feijão, feijoada, qualquer outra coisa, né? Não sei, mas uma coisa é certa, estava fazendo alguma coisa. Era para Jesus, com certeza. Para impressionar, para chamar atenção, para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas Jesus olha para aquela atitude e fala: Marta, Marta, por que você se preocupa com tantas coisas? E quantos crentes não são que estão preocupados com tantas coisas? Talvez tem crente aqui que já está preocupado com o que vai fazer daqui a pouco, quando terminar. Já está olhando para o relógio. Pastor João fala muito, né? Não acaba meio-dia e meia. Passa sendo meio-dia e 40, meio-dia e 50. E eu preciso sair. Daqui a pouco tem que fazer compra. Tem que comprar minha pizza. Tem que comprar meu, sei lá, meu frango, meu qualquer coisa. Ou precisa sair
tem que ir para a praia, tem que ir para a piscina, tem que ir para o rio, tem que ir para qualquer outra coisa. Está preocupado com tantas outras coisas. Mas Jesus percebe isso. Jesus conhece as intenções, a motivação do nosso coração. E é por isso que ele está falando para ela: por que se preocupa com tantas coisas, Marta? Por que você está querendo perturbar sua irmã? Por que você tanto quer que ela venha ficar com você? Você não está vendo que ela está no lugar certo? Você não está vendo que ela priorizou o que é mais importante? Você não está vendo que ela está ali aos pés daquele que realmente pode mudar a vida? Pode ensinar coisas preciosas? Pode falar verdades que pode transformar você? Por que você quer tirar ela de lá? Deixa ela lá. E aí então Jesus fala exatamente isso. Marta, Marta, por que você está inquieta? E por que você se preocupa com muitas coisas? E Jesus fala essa verdade no 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Maria priorizou? Intimidade, vida com Deus. Ela queria isso. E é exatamente essas coisas que nos levam, irmãos, a andar no Espírito, a permanecer no Espírito. Mas lembre-se, como nós já falamos no tema, existe aí uma luta, é uma guerra travada. Enquanto uma coisa quer levar você a fazer aquilo que é o certo, outra está querendo te empurrar para aquilo que não é. Enquanto uma foca naquilo que deve ser focado, outra quer focar em outras coisas. Quer te tirar a atenção, quer roubar as suas prioridades, quer roubar o seu tempo, quer roubar o teu recurso, quer roubar a sua vida das coisas de Deus. E é exatamente isso, por isso que Paulo deixa bem claro: se você quer realmente vencer esse conflito cristão, você primeiro precisa aprender e entender o que é andar no Espírito. É você preservar tudo isso e procurar desenvolver tudo isso. Mas não basta só andar no Espírito. A gente vê que o texto fala, aí em Gálatas, volta de novo, ele está deixando bem claro aí que não basta apenas você só andar no Espírito. Ele fala: digo, porém, andar no Espírito, agora vem a outra ação. E jamais o quê? Satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, os desejos da carne, a cobiça da carne. Não satisfaça. Isso quer dizer que a nossa carne a todo momento quer se alimentar. Ela quer se alimentar. Ela quer se tornar forte em nós. Eu lembro que a missionária Eva, ela dizia sempre assim, né? A gente fala que a carne é fraca, né? Mas ela fala: não, a carne não é fraca não, a carne é bem forte. Porque ela quer fazer você realmente lutar contra as coisas de Deus. Ela é forte e muitas vezes ela prevalece. E a grande verdade aqui que nós precisamos entender é: se Paulo está falando que não é para você alimentar, isso significa que, se você não tomar cuidado com essa ação, você pode tornar sua carne de fato forte. Vai depender de como você vai lidar com a carne. Se você não alimentar ela, então ela se enfraquece, mas se você alimentar, ela vai se tornar forte. Aí a pergunta é: como eu faço então para não alimentar o desejo da carne? Como eu torno a carne fraca, para não prevalecer na minha vida e não acabar me levando a fazer aquilo que eu não deveria fazer? Vamos lá, irmãos. Quando nós lemos esse próprio texto aqui de Lucas 10, a primeira coisa para você vencer o desejo da carne é o seguinte: é priorizando as coisas espirituais. Você precisa priorizar coisas espirituais. Porque se você não priorizar coisas espirituais, pode ter certeza que você vai começar a alimentar os desejos da carne. É por isso que você vai ver que pessoas que têm intimidade, têm vida com Deus, são muito mais suscetíveis a vencer esses conflitos do que aqueles que não têm essa vida. Pode ver.
E é por isso que então nós temos que fazer uma reflexão. Como é que está esses desejos da carne agindo em você agora? E o que você está fazendo? Quais são as atitudes que você está tomando na prática? Você está alimentando esses desejos? Você não está alimentando? Quais ações você está tomando? Porque aqui é claro, se você quer vencer e não alimentar os desejos na tua carne, para que a carne não se torne forte, a primeira coisa é fazer isso que Maria fez. Priorizas as coisas espirituais. E sempre lembre disso. A carne sempre vai desejar coisas. E essa carne, irmãos, nós precisamos entender, ela está vivíssima dentro de mim e de você. Está viva. Ela não está morta, como muitos pensam. Então a primeira coisa para vencer os desejos da carne e não alimentar para que ela não se torne forte, é fazendo isso que Maria fez. Prioriza as coisas espirituais. Começa a fazer uma reflexão de como está a sua vida nesse sentido. Como está a sua vida? Como é que você quer vencer o desejo da carne se você não se envolve com nada que é espiritual? Me diz. Como você quer vencer se você está alimentando a cada dia, a cada momento, é a carne, o desejo da carne, a cobiça da carne? Como que você vai vencer? Então não basta apenas andar no Espírito, mas você também precisa não alimentar o desejo da carne. Segunda coisa, é o que fala aí que nós lemos no Salmo 37. Desenvolver intimidade com Deus. Quando você começa a desenvolver essa intimidade com Deus, você pode ter certeza que você está alimentando quem? O Espírito, não a carne. E se você está alimentando o Espírito, quem está se tornando forte? O Espírito. E a carne? Está ficando fraco. Mas lembre-se, não está morta a carne. Ela está agindo. Mas você pode frear o desejo da carne, fazendo exatamente isso. Agora eu pergunto para você, irmão, só para você entender isso. Suponha que você é um viciado no fumo. Pergunto para você, você vai conseguir parar de fumar se você continuar fumando? Não vai. Eu conheço pessoas que falam assim, não, pastor, eu fumava 2 maços, mas agora só estou fumando 1. Eu falo, Nossa, você vai conseguir sim, continua com 1 que você vai ver. Vai conseguir. Você já está viciado no fumo e está fumando um maço de cigarro ainda, achando que isso está resolvendo. Você vai continuar ficando escravizado. E quanto mais se envolve, quanto mais faz, mais desejo, mais vontade, mais preso você fica, mais escravizado você vai ficando. Não tem como você fugir dessa escravidão se você continua alimentando isso. Não dá. A única forma de fazer é para. Aí sim. Então a terceira coisa, além de você priorizar as coisas espirituais, além de você desenvolver intimidade com Deus, você precisa fugir dos desejos da carne. Olha que fala Gênesis 39:10. Vamos lá, Gênesis. Vai falar aí da história do Josézinho, do Egito. Olha aí, Josézinho do Egito, está lá na casa de Potifar. A esposa está lá seduzindo ele. É uma tentação, né? Eu já falei aqui, né? Lembre-se que as mulheres das autoridades, governadores, faraós, né? Não pensa você que é mulheres feias não, viu? Era tudo mulher escolhida a dedo, Sabe o que é escolhida a dedo? É como se você pegasse assim, fosse lá num desfile de Miss Brasil, você escolhesse a melhor. Não é qualquer qualquer pessoa não. Então você veja que era uma coisa tentadora para José. Mas olha o que José fala. Versículo 10 do versículo 39. Falando ela a José todos os dias. Olha aí a tentação direta, contínua. Olha a carne aí querendo sobressair. O que ele faz? E não lhe dando eles ouvido. Não deu ouvido para ela. Para se deitar com ela e estar com ela. Não deu atenção. Então você sabe o que José faz, e você vê isso, quando a mulher de Potifar tenta ficar com ele de novo, e agarra ele faz o quê? Foge. Ele não dá ouvido, ele não alimenta aquele desejo.
Agora eu pergunto para você, e se Josézinho começasse a conversar, hein? Com a mulher de Potifar? Ah, você quer ficar comigo? Ah, tá bom, né? Pode ver aí um horário, um dia aí, vamos planejar em alguma coisa. Você acha que ele vai vencer o desejo da carne? Você está achando que ele vai conseguir ser forte para vencer? Não vai não. Vai cair, e vai cair feio. Por quê? Porque está alimentando. Por quê? Porque está satisfazendo o desejo da carne. E aí começa a crescer. É que nem a história de Davi, né? Com Betseba. Ele olha, contempla, vê, começa a cobiçar. Sabe que a mulher está casada, mas aquilo vai crescer de uma tal forma que ele não está nem aí se é casada, se tem marido, se não tem. E o pior, ainda fica, ainda engravida, ainda mata matar o marido de Betseba. Esses são desejos da carne. Por que ele caiu? Porque não fugiu. E eu vou falar uma coisa para todos nós que estamos aqui. É uma desculpa, uma falácia de nós. Nós falamos assim, eu não consegui. Não é que você não conseguiu, é que você não quis. Essa é a questão. Porque da mesma forma como você está ali alimentando, você podia deixar de alimentar. Da mesma forma como você podia dar uma bicuda nesse desejo, né? Assim como o Jean fez lá no fundo, dar-lhe uma bicuda para ir para bem longe, né? Você também pode não dar a bicuda e ficar ali perto daquilo. E não é à toa que Davi lá, no livro de Provérbios, lá no livro de Reis, há uma orientação lá de Davi para Salomão. Sabe qual é a orientação de Davi? Ele orienta assim, Salomão, nunca passe pela rua das meretrizes, que no caso são as das prostitutas. Não passa por esse caminho. O que Davi estava falando para ele? Ele falou, olha, se você passar por ali, você vai ver aquelas mulheres. Aquelas mulheres já se preparam para seduzir, para atrair. Uma delas pode chamar a sua atenção, porque o homem é muito preso por aquilo que vê, ele é muito atraído pelas coisas que vê, contempla, porque o homem é assim. O homem é atraído pelo que vê. E uma dessas pessoas podia estar ali e atrair ele de uma tal forma, e com certeza vai levar ele ao pecado. E aí o que Davi fala? Não passa. Não abra brecha, não dê oportunidade nenhuma. Não fica pensando que você é um super-homem, super-crente, uma super-mulher, mulher maravilha. Você não é isso, nem nós somos, nada disso. A grande verdade é que a carne é uma realidade. A luta ela é contínua, constante. E se você brincar com isso, você cai. E vai cair feio. E a forma então de você não cair é o quê? Foge disso. Não alimente esse desejo no seu coração. Foge. Começou a ter um sentimento assim. Começa a clamar ao Senhor e falar, Senhor, arranca isso, me ajuda a vencer isso. Faça que nem José, não dá ouvido àquilo. A mente começa a pensar coisas, mente, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai todo pensamento maligno, destrutivo. Sai toda vontade que não é vontade de Deus no meu coração, na minha vida, na minha mente, na minha conduta. Sai, tem que orar, tem que clamar, tem que fugir. Porque se você não fizer isso, pode ter certeza que você vai cair. É inevitável a queda. Por isso, nós vemos então, se você quer vencer esse conflito, dessa luta que existe, você primeiro precisa, quer vencer o desejo da carne, anda no Espírito. E como que eu ando no Espírito? Vivendo essa vida de intimidade, oração, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos, levando você a estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito. E acima de tudo, não alimentar o desejo da sua carne. De que forma que eu não alimento? De que forma eu torno a carne fraca? Priorizando coisas espirituais. Se envolva com coisas espirituais. Desenvolva intimidade com Deus. E foge dos desejos da carne. E se nós fizermos isso, pode ter certeza que você vai conseguir vencer esses desejos da carne. Você vai conseguir vencer. E que nós possamos, assim como cristãos, refletir, pensar acerca desse conflito, dessa batalha que existe, que é contínua, que sempre continuará.
E que você realmente reflita acerca daquilo que está envolvendo o seu viver cristão. Olhe como está o desejo da sua carne. Veja o que a sua carne está desejando. Perceba se ela está forte ou está fraca. E começa a agir dessa forma, como o próprio apóstolo Paulo nos orienta por esse texto. E assim, com certeza, nós vamos conseguir vencer os desejos da carne. Eu não vou prosseguir os outros 2 pontos, que é o versículo 17 e 18, por causa do tempo. E aí, semana que vem, nós terminamos esses 2 outros pontos. Mas que Deus nos ajude, como igreja, a superar realmente esses momentos. Que Deus nos ajude a vencermos os desejos da nossa carne. E, acima de tudo, nos ajude a viver no Espírito, a andar no Espírito, a caminhar no Espírito e a permanecer no Espírito de Deus, né? Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Amém? Incline sua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai,